Meu marido trouxe o sobrinho dele para morar na minha casa. Eu recusei. Minha sogra então me deu um tapa no rosto e gritou: "Se você não me atura, pode ir embora daqui." Eu apenas sorri para mim mesma. "Vou fazer como vocês querem, eu", disse. Na manhã seguinte, a família inteira do meu marido teve que dormir na rua. Eu abri a porta do meu apartamento pouco antes das 20 horas. Depois de um dia de trabalho tão longo que meus ombros pareciam carregar pedras, parei exatamente no momento em que cruzei a soleira da porta. O cheiro de fumaça de cigarro, de gordura de fritura e o som alto vindo do alto-falante de um celular se misturaram e me atingiram como um tapa invisível. Meu apartamento, normalmente limpo e silencioso, havia se transformado em um pequeno mercado com manchas de lama no piso de madeira. 3 pares de chinelos desconhecidos estavam jogados na entrada. No sofá branco creme, que eu havia mandado estofar há menos de um mês, estava deitado um menino de cerca de 12 anos, com as pernas para cima, comendo salgadinhos e limpando as mãos oleosas nas almofadas do sofá. Fiquei parada por alguns segundos, tentando engolir a raiva que subia pela minha garganta. Da cozinha, meu marido, Murilo, saiu. Ele vestia uma regata desgastada, segurava uma faca de frutas na mão e sorria como se tivesse acabado de fazer algo fantástico. "Você já chegou? Eu estava prestes a te ligar." Eu olhei ao redor do apartamento e depois diretamente nos olhos dele. "Quem são essas pessoas?" O menino no sofá nem se deu ao trabalho de se levantar. Ele me lançou um olhar rápido e depois voltou para o celular. Entre as batidas altas do jogo, ele descascava amendoim despreocupadamente, jogando as cascas na minha elegante fruteira de vidro. Murilo coçou a cabeça e disse com indiferença: "Ah, este é o Yuri, filho do meu irmão mais velho. Meu irmão e a esposa vão trabalhar em outra cidade por alguns meses e não tinham com quem deixá-lo. Então, eu o trouxe para morar aqui, temporariamente." Achei que tivesse ouvido mal. Temporariamente. Quanto tempo? Alguns meses podem facilmente virar até o fim do ano letivo. Coloquei minha bolsa no armário de sapatos muito lentamente. "Você traz uma criança para morar nesta casa, para usar o meu quarto de visitas, sem nem me perguntar?" Antes que Murilo pudesse responder, minha sogra, Zélia, saiu da cozinha. Na mão, ela segurava um prato com fatias de manga recém-cortadas. Ela passou por mim como se eu fosse um móvel da casa. Colocou o prato na frente do menino. "Yuri, coma. A casa do seu tio e da sua tia também é sua casa. Não seja tímido." Eu dei uma risada seca, mas por dentro eu estava gelada. "De quem a senhora disse que é a casa?" Zélia virou-se bruscamente. Seus olhos pequenos me fulminaram. "A casa do meu filho. Você é a esposa dele, então também faz parte da família Medeiros. Qual é o problema do próprio sobrinho dele morar aqui?" Eu olhei para Murilo, mas ele evitou meu olhar. Naquele momento entendi que essa não era uma decisão impulsiva. Eles haviam planejado tudo com antecedência. Eu fui a única e a última a saber, dentro da minha própria casa, que estava no meu nome. Caminhei direto para o meu escritório. A porta estava entreaberta e lá dentro, minha mesa de nogueira havia sido empurrada contra a parede. Impressora, pastas, documentos de clientes, projetos de design, contratos, meu tablet, tudo estava enfiado de qualquer jeito em caixas de papelão na sacada. Alguns maços de papel estavam úmidos da chuva recente. Na cama dobrável nova, armada no meio do quarto, havia uma mochila, roupas sujas e uma bola de futebol enlameada. Senti meus ouvidos zumbirem. Murilo se aproximou. Sua voz começou a soar antinatural. "Eu ia te contar hoje à noite. Eu guardei suas coisas direitinho. O quarto é grande. É confortável para o menino estudar aí, guardado direitinho." Eu me virei e olhei para ele. "Você chama jogar meus arquivos de trabalho na sacada de guardar direitinho?" Zélia se intrometeu. "Ah, papel não vale nada. Criança é mais importante. Você é uma tia tão mesquinha a ponto de negar uma mesa e uma cadeira para o seu próprio sobrinho?" Respirei fundo e tentei manter a voz firme. "Este apartamento é meu bem.
particular. Meus pais compraram para mim antes de eu me casar. Luz, água, taxa de condomínio e toda a decoração da casa, sou eu quem pago. Ninguém tem o direito de trazer arbitrariamente alguém para morar aqui sem o meu consentimento. O menino Yuri levantou a cabeça agora. Ele mastigava ruidosamente e disse algo que fez o sangue ferver no meu rosto. A avó disse que esta casa mais tarde vai ser do tio Murilo também. Por que você está tão brava, tia? Eu olhei para ele. Uma criança não se torna desrespeitosa sozinha. Ele estava apenas repetindo o que os adultos haviam colocado na cabeça dele. Voltei-me para Murilo. Hoje à noite você vai tirar o seu sobrinho daqui. Se você quer cuidar dele, alugue um apartamento ou leve-o para a casa do seu irmão. Eu não concordo que ele more aqui. O rosto de Murilo escureceu. Não seja irracional, Lisandra. Ele é meu sobrinho. Não posso deixá-lo sem teto. Também não posso deixar outra pessoa tomar conta da minha casa. Retruquei. Zélia bateu o prato com a manga na mesa. O vidro tilintou com raiva. Você soa tão horrível quando fala. Sabia? Sua casa. Sua casa. Você está casada há 3 anos e ainda faz distinções tão afiadas como se fosse uma estranha. Que mulher egoísta. Você não consegue dar filhos à família e ainda quer jogar meu neto no meio da rua. Aquelas palavras foram como uma faca velha, mas afiada. Durante 3 anos de casamento, eu suportei incontáveis indiretas por não ter engravidado. Ninguém na família dele sabia. Ou melhor, não queria saber que quem precisava de tratamento não era eu, mas sim Murilo. Eu protegia a reputação dele e, em troca, recebia toda a humilhação jogada sobre mim. Olhei para Zélia. Cada palavra que saía da minha boca era fria como gelo. A senhora pode me insultar, mas não pode tomar o meu silêncio como permissão para pisar em mim. Zélia arregalou os olhos. Você tem a coragem de responder à sua sogra? Estou falando com quem acaba de tomar posse arbitrariamente da minha casa. Ela se jogou contra mim mais rápido do que eu esperava. Um estalo ecoou pela sala de estar. Meu rosto virou para o lado. Uma bochecha ardeu. Meu ouvido zumbiu. Por alguns segundos, todos os sons pareciam distantes. O barulho do jogo, a respiração dos outros, os gritos de Zélia, tudo se desvaneceu. Restou apenas a dor aguda, irradiando das maçãs do rosto até o coração. Virei a cabeça lentamente. Murilo estava bem ali. Ele viu tudo, mas não deu um passo à frente para me ajudar. Tampouco disse uma palavra para me defender. Ele apenas franziu as sobrancelhas e suspirou. Minha mãe só tem o sangue quente. Você não deveria ser desrespeitosa com os mais velhos. Eu olhei para o homem que um dia segurou minha mão no dia do nosso casamento, que um dia me prometeu um lar pacífico. Acontece que aquele lar, do começo ao fim, fui só eu quem construiu, enquanto ele apenas esperava pelo dia em que pudesse arrastar toda a sua parentela para dentro. Zélia, vendo o meu silêncio, ficou ainda mais audaciosa. Se você não aguenta, então vá embora. O meu filho já é o suficiente nesta casa. Se você é tão boa, assim, suma daqui. E nem tente levar nada com você. Ergui a mão e toquei minha bochecha. Meus dedos tremiam levemente, mas, surpreendentemente, a raiva dentro de mim se acalmou. Ela não desapareceu. Ela apenas se solidificou em uma calma assustadora. Olhei para ela, depois para Murilo, e finalmente para o menino segurando o pacote de salgadinhos no sofá. Ok. Murilo franziu a testa. O que você disse? Eu sorri. Eu disse que vou realizar o desejo de todos vocês. Zélia parou por um momento, mas depois zombou. Ainda bem que você é submissa. Vá arrumar suas roupas e suma, para que não precisemos mais olhar para a sua tiara. Eu não chorei. Tampouco expliquei mais nada. Fui até o quarto, peguei meu RG, a cópia autenticada da escritura do imóvel, o documento do carro, os cartões do banco, as chaves do carro e meu notebook reserva do pequeno cofre. Não peguei roupas, nem cosméticos, nem enfeites, porque eu sabia que na manhã seguinte tudo, o que me pertencia, voltaria para as minhas mãos de qualquer maneira. Quando abri a porta do quarto e saí, Murilo veio ao meu encontro. Lisandra, não, exagere.
A mãe só fala as coisas da boca para fora quando está brava. Para onde? Você vai a essa hora? Levantei o olhar e encarei-o. Murilo, lembre-se do que a sua mãe disse. Ela mandou eu ir embora, e eu estou indo. Mas a partir deste momento, esta casa não vale mais nem um centavo para mim ou para vocês. O rosto dele empalideceu. O que você vai fazer? Eu desviei da mão de Murilo que tentava me segurar. Você vai descobrir amanhã. Saí pela porta. Atrás de mim a voz de Zélia soou. Vá mesmo. E fique bem longe. Não volte no meio da noite implorando para entrar. Não olhei para trás. A porta se fechou atrás de mim com um som muito suave, mas, no meu coração, soou como uma fase da vida se estilhaçando em 1000 pedaços. Fui até a garagem e entrei no carro. Através do para-brisa, olhei para cima, para o 16 grau andar. Meu apartamento ainda estava iluminado. Aquela luz amarela que irradiava da janela outrora parecera quente e segura, mas agora só me dava náuseas. Eles estavam lá dentro, no meu sofá, no meu escritório, sob o teto que meus pais compraram com tanto esforço para a filha deles. Eles achavam que com apenas um tapa, um simples suma, poderiam me deixar de mãos vazias. Peguei o celular e liguei para a administração do condomínio. Alô, aqui é Lisandra Cavalcante, proprietária do apartamento 1608 na Torre B. Há pessoas não autorizadas na minha casa e elas estão invadindo minha propriedade. A partir de agora, exijo que as tags de acesso de visitantes sejam bloqueadas e que todos os serviços relacionados ao apartamento sejam suspensos temporariamente, a menos que sejam confirmados por mim. Amanhã, às 9 horas, virei com meu advogado e a polícia militar para resolver isso. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu, rapidamente. Sim, dona Lisandra, registramos sua solicitação. Continuei e liguei para o Dr. Nogueira, o conhecido advogado do meu pai. Dr. Nogueira, preciso de ajuda para redigir um pedido de divórcio, um pedido de proteção de bem particular e uma procuração para lidar com a administração do condomínio. Sobre aquele empréstimo de R$ 100.000,00 que o irmão do Murilo, Wagner, pegou para abrir uma loja. Há um contrato de empréstimo e a garantia no nome do Murilo. Preciso da sua ajuda para iniciar o processo de cobrança judicial. Dr. Nogueira perguntou apenas uma coisa. Você tem certeza, Lisandra? Olhei para a fraca mancha avermelhada refletida na minha bochecha pelo espelho retrovisor. Nunca tive tanta certeza em toda a minha vida. A noite em São Paulo ainda brilhava. Os carros na rua se espremiam. Buzinas soavam. As pessoas se apressavam. Só eu, depois de 3 anos de silêncio, me sentia pela primeira vez estranhamente em paz. Liguei o carro e deixei o complexo de condomínios. Atrás de mim, o apartamento no 16 grau andar ainda estava iluminado. Eles achavam que tinham vencido, mas eu sabia que a festa para a família do meu marido estava apenas começando a terminar. Dirigi até o pequeno apartamento na Vila Mariana que meus pais tinham me deixado antes de eu me casar. O apartamento não era grande, pouco mais de 40 metros quadrados, localizado em uma rua tranquila. Mas quando abri a porta e entrei, me senti de repente como alguém que acaba de escapar de um quarto sufocante. Sem as repreensões de Zélia, sem os suspiros hipócritas de Murilo, sem o menino, estranho deitado no meu sofá, como se fosse o dono do lugar. Apenas o cheiro de madeira velha, a luz amarela e um silêncio amigável. Coloquei a pasta de documentos em cima da mesa. Fui ao banheiro e me olhei no espelho. A marca do tapa na bochecha esquerda havia começado a inchar, com a marca de 5 dedos claramente visível. Olhei por muito tempo, não por dor, mas porque queria lembrar. Lembrar muito claramente o preço de 3 anos de paciência. Lembrar o momento em que meu marido, em quem um dia confiei, ficou em silêncio, apenas assistindo enquanto a mãe dele batia na esposa. Uma mulher pode perdoar a pobreza, a falta de jeito e até pequenos erros. Mas, quando um homem escolhe se calar diante da dor da esposa, o casamento está morto. Meu celular vibrava ininterruptamente. O nome de Murilo acendia na tela, repetidas vezes. Eu não atendi. Depois da 12ª ligação, as mensagens
começaram a chegar. Lisandra, onde você está? Vem para casa conversar. A mãe só tem o sangue quente. Ela não fez por mal. Por que você bloqueou a tag da minha mãe? Ela está brigando comigo aqui. O Yuri é só uma criança. Você não deveria assustar ele. Eu li a cada linha. Meu coração estava gelado. Nenhum único me desculpe. Nenhuma palavra perguntando se eu estava machucada. Na cabeça de Murilo, tudo se resumia ao fato de que sua mãe havia sido contrariada e seu sobrinho incomodado. Eu, que havia sido agredida na minha própria casa, ainda era vista como a pessoa que estava exagerando. Abri o aplicativo das câmeras do apartamento no 16 grau andar. No passado, eu havia instalado câmeras apenas para monitorar meu gato quando eu estava viajando. Nunca imaginei que elas se tornariam hoje as melhores testemunhas em um drama familiar. A tela mostrava a sala bem iluminada. Zélia estava sentada no meio do sofá com os pés em cima da mesa de centro e o controle remoto na mão. Yuri estava agachado no chão abrindo mais um pacote de salgadinhos. Murilo estava perto da Idos, sacada, com o celular na mão, o rosto irritado. Zélia disse em voz alta: "Deixe-a em paz. Mulheres que ficam com raiva voltam, sozinhas depois de alguns dias. Uma casa tão grande, com móveis tão caros, você acha que ela abandonaria tudo isso?" Murilo franziu a testa. "Mãe, você precisa baixar o tom." Ela bloqueou a sua tag. "Amanhã, se você quiser entrar, vai ter que pedir para o segurança." Zélia sorriu sarcasticamente. "Deixa ela tentar bloquear. É só você fazer uma chave nova. Você é o marido dela. Do que você tem medo? Se a casa é do casal, você também tem direito a uma parte. Eu te digo, uma mulher que não pode ter filhos tem que ser compreensiva. Quanto mais você ceder, mais ela vai pisar na..." Gente, apertei o celular na minha mão. Aquelas palavras não me faziam mais chorar. Elas apenas deixavam minha mão mais firme quando cliquei no botão para gravar o vídeo. Murilo ficou em silêncio por um momento e depois disse em voz baixa: "Mas a escritura está no nome da Lisandra." Zélia bateu a mão no sofá. "E daí que está no nome dela? Ela casou com você, então o que é dela é seu. Não existe lei que proíba uma sogra de morar na casa do próprio filho." Eu ri muito suavemente. O mais assustador não é a ganância, mas sim a ignorância embalada em autoconfiança. Eles não entendiam de leis, mas achavam que a idade e a palavra família podiam substituir qualquer documento. Enviei o clipe de vídeo para o Dr. Nogueira com uma mensagem: "Por favor, guarde isto para mim. Pode ser útil amanhã." Menos de um minuto depois ele respondeu: "Suficiente para provar que eles sabiam que a casa é o seu bem particular, mas continuaram tentando ocupá-la. Descanse agora. Eu estarei aí amanhã no horário combinado." Coloquei o celular na mesa e preparei uma xícara de chá quente. Mas eu mal tinha me sentado quando a tela do celular acendeu de novo. Desta vez, era a minha própria mãe ligando. Eu vi o nome dela e senti a ponte do nariz a arder de repente. Eu não queria que ela se preocupasse, mas também não queria mais mentir. "Mãe." Apenas aquela palavra foi o suficiente para minha mãe entender. "Lisandra, você está chorando." "Não, mãe, estou apenas um pouco cansada." "O que o Murilo fez com você?" Fiquei em silêncio. Do outro lado da linha, minha mãe respirou fundo. "Venha para minha casa agora, filha." "Mãe, eu já estou no apartamento da Vila Mariana." "Abra a câmera. Quero ver seu rosto." Hesitei por alguns segundos e depois apertei o botão da videochamada. Quando a tela conectou, vi que os olhos da minha mãe ficaram imediatamente vermelhos. Ela olhou para o inchaço na minha bochecha. Seus lábios tremeram. "Quem bateu em você?" Respondi muito baixinho: "Minha sogra." Minha mãe não chorou. Ela apenas olhou para mim por um longo tempo com um olhar que era ao mesmo tempo de dor e fúria. "Seus pais não a criaram para que você apanhasse e depois fosse forçada a aturar calada. Escute-me, a partir de amanhã, não seja mole. A casa é sua, sua honra é sua vida é sua. Perder um marido não é assustador. Assustador é perder a si mesma." Aquelas palavras foram como uma mão nas minhas costas. Eu havia sido forte a noite toda. Mas foi só quando ouvi a voz da minha mãe que as lágrimas caíram. "Eu sei. Sua mãe e seu pai vão para São Paulo amanhã bem cedo.
Não precisa. Mãe, eu posso lidar com isso sozinha. Minha mãe disse severamente. Você lidar com isso sozinha é uma coisa. Ter os seus pais ao seu lado apoiando você é outra. Abaixei a cabeça. As lágrimas caíram nas costas das minhas mãos. Nos últimos 3 anos, eu sempre tentei ser uma nora compreensiva, uma esposa paciente, com medo de que meus pais ficassem tristes. Então eu escondia tudo. Eu achava que o silêncio preservava a felicidade. Mas acontece que o silêncio apenas fez com que os outros pensassem que eu não tinha ninguém para me proteger. Naquela noite, eu não dormi direito. Abri o notebook e revisei cada fatura, cada transação bancária, cada valor que eu havia transferido para a família do meu marido. A conta do hospital de Zélia, R. 1.500,00. O reforço escolar e mensalidade de Yuri no ano passado, R. 6.000,00. A reforma da casa da família no interior, R. 25.000,00. O empréstimo para o irmão dele, Wagner. Abrir a loja de celulares, R. 100.000,00. Quanto mais eu olhava, mais fria eu me sentia. Eu costumava pensar que essas despesas eram um sinal de carinho. Agora, olhando para trás, pareciam algemas. Cada vez que eu cedia um pouco, eles davam um passo adiante. No final, eles não queriam apenas o meu dinheiro, queriam a minha casa, o meu silêncio e a minha autoestima. Por volta da meia-noite, Murilo ligou de um número desconhecido. Atendi, coloquei para gravar. A voz dele estava rouca. Lisandra, não envolva advogados. Não podemos resolver isso dentro da família? Eu perguntei. Dentro da família? Quando você deixou que me batessem, você me via como família? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sei que a mãe errou, mas você também precisa pensar no meu lado. De um lado minha mãe e do outro minha esposa. É difícil para mim. Não é difícil para você. Você já escolheu. Interrompi. Amanhã, às 9 horas, eu vou voltar para tomar posse da minha casa. Prepare os documentos daqui, sua mãe e do seu sobrinho, e prepare-se para assinar os papéis do divórcio. O tom de voz de Murilo mudou imediatamente. Você está me ameaçando? Estou te informando, respondi. Do outro lado da linha, Zélia pegou o telefone. A voz estridente dela ecoou pelo alto-falante. Escuta aqui, sua arrogante. Você acha que pode fazer o que quiser só porque tem dinheiro? Eu te digo, não vou a lugar nenhum. Traga quem você quiser amanhã. Eu vou estar sentada bem no meio da sala. Quero ver quem tem a coragem de encostar em uma sogra. Fechei os olhos e pronunciei cada palavra em alto e bom som. A senhora pode sentar aí. Mas, a partir de amanhã, será a lei que vai decidir onde a senhora vai sentar. Então desliguei e bloqueei o número. Lá fora, a madrugada paulistana avançava. As luzes diminuíam. Eu estava sentada no meio do pequeno apartamento. Na minha frente, documentos. Atrás de mim, um casamento desmoronando. Estranhamente, eu não sentia mais medo. Talvez a gente só sinta medo quando ainda tem esperança. Quando a esperança morre completamente, só resta a clareza. Peguei uma compressa de gelo e coloquei na bochecha. Depois, abri um novo documento no computador. A primeira linha que digitei foi pedido de auxílio, policial por ocupação irregular e invasão de propriedade. Cada letra aparecia nítida e firme na tela, assim como a decisão no meu coração. Amanhã eu voltaria àquela casa, não para implorar para entrar, mas para exigir que todos os que me expulsaram do meu próprio lar fossem colocados na rua. Na manhã seguinte, acordei às 6. Embora eu mal tivesse dormido, o inchaço na minha bochecha havia se transformado em uma mancha roxa pálida. Ao me olhar no espelho, a dor já não era tão ardente quanto na noite anterior, mas era suficiente para me lembrar de que eu não podia ser fraca. Vesti uma camisa branca, calça de alfaiataria preta, prendi o cabelo em um coque, firme na nuca, e fiz uma maquiagem leve. Eu queria aparecer diante deles o mais contida e digna possível, como uma dona de casa que retorna para retomar o que é. Às 8h20,
O Dr. Nogueira chegou ao pequeno apartamento da Vila Mariana. Ele usava um terno cinza e carregava uma pasta grossa. Ao ver a marca no meu rosto, seu olhar escureceu. Eu preparei todos os documentos. A certidão atualizada da matrícula do imóvel, a certidão de casamento em separação de bens, os comprovantes de transferências da conta dos seus pais, o pedido de auxílio policial e a gravação de ontem. Eu assenti. E a polícia militar? Liguei e solicitei o apoio preventivo. Eles vão enviar uma viatura para nos acompanhar. O síndico também já confirmou que você é a única proprietária. Apertei a alça da minha bolsa. Então vamos. No caminho de volta ao condomínio, olhei em silêncio a cidade passando pela janela do carro. O trânsito da manhã estava intenso. As pessoas corriam para o trabalho, deixavam as crianças na escola, paravam para tomar um café. Tudo era incrivelmente normal. Só a minha vida tinha tomado um rumo completamente diferente do dia para a noite. Mas quanto mais perto do apartamento eu chegava, mais calma eu ficava. Eu não era mais a mulher que fora forçada a sair de casa em humilhação na noite anterior. Eu era a proprietária legal daquele lar, com o direito de me proteger. Às 9, eu estava junto com o Dr. Nogueira, o síndico, 2 policiais e militares e um chaveiro do lado de Fonan. Andar continuava impecavelmente limpo, exceto bem na frente da minha porta, pacotes de biscoitos espalhados, sacolas plásticas, um par de sapatos de criança com lama e vários guardanapos amassados. Olhei para a cena. O canto da minha boca deu um leve tremor. Eles moraram ali apenas uma noite e já tinham transformado a entrada da minha porta em um lixão. Passei meu cartão de acesso, mas a fechadura eletrônica deu erro. Tentei a chave, reserva, mas o miolo havia sido trocado. O síndico me olhou com uma expressão de desculpas. Dona Lisandra, ontem à noite, depois que você saiu, o Murilo chamou um chaveiro 20 e 4 horas para trocar o cilindro da fechadura. O porteiro da noite achou que ele tinha a sua autorização e não o impediu a tempo. Dr. Nogueira fez uma anotação imediata. A troca arbitrária de fechadura por um não proprietário é um ato que impede a dona do imóvel de administrá-lo. Vamos incluir isso no boletim. Olhei para a porta fria diante de mim, sem nenhuma hesitação sobrando no coração. Toquei a campainha 1, 2, 3 vezes. De dentro, ouviu-se o som de chinelos arrastando. Então a voz aguda de Zélia. Quem é? Eu respondi. É a Lisandra. Houve um silêncio de alguns segundos. E então ela debochou. Encontrou o caminho de casa finalmente. Se quiser entrar, peça desculpas à sua sogra. E aí eu vejo, se deixo. Olhei para o policial militar, que deu um passo à frente e falou em tom autoritário. Aqui é a polícia militar. Exigimos que os ocupantes abram a porta imediatamente. Lá dentro o clima virou um caos instantâneo. Ouvi a voz em pânico de Murilo. Mãe, abre a porta. É a polícia mesmo. Zélia ainda tentou gritar. E daí que é? A polícia? Esta casa é do meu filho. O que há de ilegal em morar na casa do meu filho? Dr. Nogueira falou pausada e claramente. O apartamento 1608 pertence à senhora Lisandra Cavalcante como bem particular adquirido antes do casamento e não faz parte dos bens comuns do casal. O fato de os ocupantes estarem aí, arbitrariamente, terem trocado a fechadura e mexido nos bens da proprietária sem consentimento configura invasão de propriedade. Solicitamos que abram a porta em 3 minutos para lavrarmos o boletim. Caso contrário, a proprietária tem o direito de ordenar ao chaveiro que arrombe a fechadura sob a supervisão da polícia. Desta vez, não houve mais contestações. Apenas o som de objetos caindo e a voz, baixa, porém apressada, de Murilo. Mãe, eu te disse para não trocar assim dos... Fechadura, Zélia retrucou. Do que você tem medo? Ela é sua esposa. Olhei para o relógio. 1 minuto restante. Assim que o tempo acabou, a porta se abriu. Murilo estava na minha frente, com o cabelo bagunçado, a camisa amassada e olheiras fundas. Atrás dele estava Zélia, com as mãos na cintura e uma expressão carrancuda.
Yuri estava encolhido atrás do sofá, ainda segurando o celular. O cheiro do apartamento me fez franzir o nariz. Bastou uma noite sem limpeza para a sala virar uma bagunça inacreditável. Em cima da mesa de centro havia embalagens de marmita, latas de refrigerante e restos de frutas. O tapete claro, que me custara quase R$ 4.000, exibia uma longa mancha de molho escuro. As almofadas estavam manchadas de óleo e o chão coberto de migalhas. Eu entrei. O salto do meu sapato batia no piso de madeira, emitindo um som firme, e toda a sala pareceu prender a respiração. Zélia apontou para o meu rosto. Você tem a ousadia de trazer estranhos aqui para ameaçar a sua sogra. Você é muito rica e atrevida mesmo. O policial interveio seriamente. Senhora, peço que mantenha a compostura. Estamos aqui para garantir a ordem e o cumprimento da lei, não para ouvir agressões verbais. Zélia se calou, mas seus olhos ainda ferviam de ódio. Murilo olhou para mim, baixou a voz. Lisandra, o que aconteceu ontem foi um mal-entendido. Por quê? Você está fazendo um escândalo tão grande por causa disso. Os vizinhos vão rir da gente. Eu me virei para ele. Ontem sua mãe me mandou ir embora. Hoje eu volto como a dona da casa. O que tem para rir? Ele mordeu os lábios. Eu sei que a mãe errou. Eu peço desculpas em nome dela. Quem me bateu foi a sua mãe. Quem ficou assistindo foi você. Você não pode pedir desculpas no lugar de ninguém. Retruquei, olhando-o nos olhos. Ouvindo isso, Zélia avançou. E daí que eu te dei um tapa? Uma nora nessa casa que leva uma pequena lição e faz um show desses. No meu tempo, quando eu era nora, eu aguentava muito mais. Dei uma risada fria. Isso foi uma escolha sua. Não tente me obrigar a herdar a sua humilhação. A sala ficou completamente silenciosa. Dr. Nogueira colocou sua pasta sobre a mesa e tirou os papéis, colocando-os um a um na frente de Murilo. Senhor Murilo, este é um aviso exigindo a desocupação imediata por ocupação irregular. Este é o pedido de divórcio litigioso. E esta é a cobrança oficial do empréstimo de R$ 100.000, do qual o senhor é o fiador. A primeira parcela venceu na semana passada. Se isso não for resolvido hoje, abriremos uma ação civil e solicitaremos o bloqueio das contas relacionadas. O rosto de Murilo empalideceu a olhos vistos. Mas esse dinheiro foi quando eu ajudei o Wagner que ele estava passando aperto. Por que você está cobrando isso agora? Eu respondi. Quando você empresta o dinheiro, chama-se ajuda. Quando não, devolvem na data de vencimento. Chama-se dívida. Você precisa ser tão implacável? Não. Estou apenas aprendendo a ser tão clara quanto vocês me ensinaram desde ontem à noite. Zélia tentou se jogar sobre os papéis na mesa para rasgá-los, mas o síndico foi mais rápido e a impediu. Ela começou a gritar. Meu Deus, minha nora é um monstro. Ela quer jogar a sogra e uma criança pequena no meio da rua. Eu peguei o meu celular, abri o vídeo gravado pela câmera na noite anterior, aumentei o volume. A voz de Zélia ecoou alto na sala. Se você não aguenta, então vá embora. O meu filho já é o suficiente nesta casa. O rosto dela congelou. Eu desliguei o vídeo e olhei para ela. Eu já fui embora. Agora é a sua vez. Yuri de repente gritou. Eu não vou. Eu tenho que estudar aqui. Minha avó disse que essa casa é minha. Olhei para a criança à minha frente. Ele era jovem, mas sua arrogância havia sido alimentada pela ganância dos adultos. Ninguém tem o direito de prometer a uma criança algo que não lhes pertence. Murilo segurou meu braço, a voz quase implorando. Lisandra, pelo menos deixa o menino morar aqui até o semestre terminar. É uma pena trocar ele de escola agora. Puxei meu braço com força. A maior pena é uma criança que aprende que pode tomar as coisas dos outros usando choro e laços de sangue. Ele me olhou atônito, como se não me reconhecesse. Eu me virei para o síndico e para a polícia. Por favor, lavem o boletim com a situação atual. Aqueles que não constam na escritura do imóvel, que não têm contrato de locação e que não têm a permissão da proprietária devem deixar o local hoje. Todas as tags de acesso devem ser canceladas e as fechaduras trocadas imediatamente após eles saírem. Zélia se atirou no chão, bateu nas próprias pernas
e começou a chorar, escandalosamente. Eu não vou a lugar nenhum. Eu morro aqui para você ficar satisfeita. Olhei para ela. A minha voz estava tão calma que eu mesma me surpreendi. Se a senhora quer ficar deitada aí, fique. Mas o relatório policial vai apontar claramente que a senhora está causando distúrbio e impedindo a dona de usar a sua propriedade. Eu não sou mais a sua nora para a senhora xingar. Eu sou a pessoa que vai processá-la. Murilo deu um passo para trás. Em seus olhos, pela primeira vez, vi medo verdadeiro. Pois naquele momento ele finalmente entendeu que a mulher que antes tolerava tanto por ele havia desaparecido. Zélia continuava esparramada no chão da sala, abraçando os joelhos, gemendo ininterruptamente como se alguém tivesse acabado de agredi-la injustamente. Se fosse eu há 1 ano, provavelmente teria entrado em pânico, corrido para buscar água, chamado uma ambulância e, por fim, me culpado por ser dura demais. Mas, naquela manhã, eu apenas fiquei parada observando, não por ser má, mas porque já estava farta daquela encenação. Sempre que não conseguia o que queria, Zélia fingia estar passando mal. Pressão alta, palpitação, tontura, falta de ar. Todas essas doenças sempre apareciam nos momentos mais convenientes. Murilo ajoelhou-se e tentou levantar a mãe, o rosto cheio de pânico. Mãe, o que foi? Não me assusta. Zélia abriu os olhos e, vendo que eu continuava indiferente, gemeu mais alto. Murilo, eu vou morrer. A sua mulher levou sua mãe ao limite. Ela quer que eu morra para tomar a casa. Olhei para Murilo. Se você quiser chamar uma ambulância, chame. Mas a paciente terá que sair do meu apartamento para ir ao hospital. Eu não estou impedindo. Zélia parou subitamente. Obviamente, ela não esperava que eu dissesse isso. Se eu tivesse tentado impedi-la, ela poderia gritar que eu era um monstro, desrespeitoso. Se eu cedesse, ela ganharia. Mas ao oferecer um caminho para o hospital exigindo que ela saísse dali, cortei a desculpa dela para ficar deitada, fazendo drama. O policial militar inclinou-se e perguntou: a senhora precisa de atendimento. Médico, senhora. O SAMU pode ser acionado imediatamente. Zélia sentou-se rápido demais, assustando até mesmo Yuri. Não, não precisa. Eu não vou a lugar nenhum. Estou muito bem. Tenho que ficar aqui para proteger a casa do meu filho. Dr. Nogueira anotou no bloco de notas. A voz dele soou pragmática. A ocupante confirma que não necessita de atendimento médico e reitera a recusa de desocupar o imóvel que pertence, de forma particular, à senhora Lisandra. O rosto de Zélia mudou de cor ao perceber que cada palavra que dizia virava prova contra ela. Murilo me puxou para o lado, a voz baixa e urgente. Lisandra, você está me destruindo. A minha mãe é do interior. Ela não entende de leis. Mas você que tem estudo, por que não cede um pouco? Olhei para ele e de repente achei aquele homem ao mesmo tempo patético e um completo estranho. Ele sempre exigiu que eu usasse meu estudo para ganhar dinheiro e minha competência para resolver os problemas dele. Mas sempre que eu usava esse conhecimento para me proteger, ele pedia que eu cedesse. Eu cedi por 3 anos, Murilo. Cedi a ponto de a sua mãe achar que eu não tinha limites e você achar que a minha casa pertencia à família Medeiros. Ele mordeu os lábios. Mas o Yuri é criança. Criança não tem culpa de nascer numa família gananciosa. Mas os adultos têm culpa por ensiná-la a ser assim. Nesse momento, Yuri de repente jogou o controle da TV no chão com força. O controle se partiu em 2. As pilhas rolaram até os meus pés. Eu te odeio. Tia, você é uma pessoa ruim. A avó disse que você não pode ter filho. E por isso, tem inveja de mim. A sala mergulhou num silêncio absoluto. Murilo ficou branco como papel. Zélia correu para puxar o menino, mas já era tarde. As palavras caíram no meio da sala como um balde de água suja jogado na dignidade de todos ali presentes. Eu me abaixei, peguei uma das pilhas e coloquei em cima da mesa. Ouviu isso? Claramente, Murilo. É isso que a sua mãe ensinou o seu sobrinho a dizer para a sua esposa. Murilo baixou a cabeça e não respondeu. Eu dei um sorriso amargo. Claro que sim. A criança aprende com os adultos.
Um homem aprende a se calar. Uma família aprende a parasitar os outros e chama isso de laços familiares. Zélia berrou. Não precisa falar desse jeito horroroso. A minha família nunca te pediu nada. Você dava o dinheiro porque queria. Então por que está fazendo? Escândalo agora? Virei-me para o doutor Nogueira. Doutor, por favor, leia a lista de despesas que eu paguei. O advogado abriu a pasta. Sua voz ecoou com nitidez naquela sala bagunçada. No dia 12 de abril do ano passado, a senhora Lisandra transferiu R. 1.500,00 para custear despesas médicas da senhora Zélia. No dia 28 de maio, transferência de R. 25.000,00 para a reforma da casa no interior da família. Dia 10 de agosto, R. 6.000,00 para a escola e reforço do menor Yuri. Dia 4 de novembro, empréstimo ao senhor Wagner de R. 100.000,00 para a abertura de loja comercial, sendo o senhor Murilo o fiador. A cada valor lido, o rosto de Murilo ficava mais cinzento. Zélia ficou em silêncio por um momento e depois tentou se defender. Esse dinheiro a nora dá por respeito aos sogros. Eu olhei para ela. Respeitar não significa deixar que tomem posse da minha casa. O funcionário do condomínio começou a tirar fotos do ambiente para o registro. Cada mancha no tapete, cada caixa danificada na sacada, cada objeto fora do lugar foi documentado. Quando ele abriu uma caixa, viu uma pilha de contratos importantes de clientes cujas bordas estavam tortas por causa da umidade. Dei um passo à frente. Minha mão tremia, não de fraqueza, mas de ódio puro. Esses documentos são de um projeto que vale mais de 8 milhões de reais para minha empresa. Se houver algum prejuízo, vou processar vocês por danos materiais em uma ação separada. Murilo disse rapidamente, eu não sabia que era importante. Só coloquei aí, temporariamente. Meser na propriedade e no material de trabalho dos outros, sem permissão. E você chama de colocar temporariamente? Ele se calou. Yuri, vendo que ninguém prestava atenção nele, pegou sorrateiramente meu tablet, que estava em cima da mesa de centro, e tentou enfiar na mochila dele. Eu vi-o, reflexo pelo vidro da janela, me aproximei e abri o zíper da mochila. O tablet estava lá dentro, junto com a caixa do meu fone sem fio. Tirei os dois objetos, coloquei-os na mesa e olhei diretamente para Murilo. Seu sobrinho estava roubando minhas coisas. Murilo se virou imediatamente para Yuri. Quem mandou você pegar isso? O garoto começou a fungar. A avó disse que as coisas dessa casa depois iam ser do tio também. Qual o problema de eu brincar? Mais uma vez, a própria boca da criança derrubou a cortina de hipocrisia. Zélia ficou vermelha, mas tentou teimar. Ele é só uma criança. O que ele sabe? Por que você está implicando com a criança? Eu respondi. Não estou implicando com a criança. Estou implicando com os adultos que se escondem atrás dela para roubar. O policial olhou seriamente para Murilo. A família do senhor precisa colaborar. Se tentarem retirar qualquer pertence do imóvel sem o consentimento da dona, nós teremos que agir conforme a lei de flagrante. Neste ponto, Murilo estava genuinamente assustado. Ele não me olhava mais com olhos de reprovação, mas com o olhar de quem está à beira do abismo. Ele puxou a mãe pelo braço, a voz embargada. Mãe, junta as suas coisas. Zélia arregalou os olhos. O que você está dizendo? Eu estou dizendo para a senhora juntar suas coisas. O grito de Murilo ecoou inesperadamente. Zélia ficou paralisada. Provavelmente, nunca na vida ela havia recebido um grito do seu amado filho. Yuri também parou de chorar, agarrando-se firme à mochila. Zélia tremia, apontando o dedo para o filho. Você, por causa dessa mulherzinha, você está expulsando a sua própria mãe? Murilo fechou os olhos. Voz carregada de exaustão. Mãe, a senhora quer que eu perca meu emprego? Quer que eu fique devendo rios de dinheiro na justiça? Essa casa não é minha, ouviu? Bem, não é minha. Aquelas palavras finalmente saíram. Tarde, mas foram o suficiente para deixar Zélia petrificada. Toda a arrogância dela se baseava na crença de que o era coproprietário do apartamento.
Quando o próprio Murilo negou isso, ela perdeu o chão. Não senti nenhum triunfo, apenas uma ironia amarga. Algumas pessoas só entendem a lógica quando o bolso ou a reputação delas está em risco. Zélia começou a fazer as malas, murmurando um rio de maldições ininterruptas. Puxaram 3 grandes malas de pano. Roupas, chinelos, remédios, pacotes de biscoitos. Algumas quinquilharias foram jogadas de qualquer jeito. Eu fiquei ao lado acompanhando com os olhos cada item. O que era deles, poderiam levar. O que era meu, ficava. Quando Zélia tentou pegar uma manta de microfibra do quarto, eu disparei. Pode deixar aí. Ela trincou os dentes. Você é mesquinha, até com uma coberta velha. Sim, sou mesquinha com o que é meu. Ela tremeu de raiva, mas não ousou retrucar. Às 11 horas da manhã, os 3 estavam na porta do apartamento, cercados de bagagens pesadas. Murilo olhou para mim, os olhos cheios de ódio e súplica. Lisandra, eu vou procurar um lugar temporário para hoje à noite. Me dê só mais. Alguns dias, aí a gente conversa. Entreguei-lhe um envelope pardo com a cópia do pedido de divórcio. Tudo precisa ser dito está aí. A partir de hoje, você não deve pisar aqui sem o meu consentimento. Zélia cuspiu no chão do corredor. Mulher ruim, você vai se arrepender. Eu olhei para ela calmamente. Quem deveria se arrepender é a senhora. Porque ontem a senhora não deu um tapa apenas em mim. A senhora bateu e destruiu o último pilar de apoio do seu filho. As portas do elevador se abriram e eles entraram, bagunçados e pesados, como uma tropa derrotada. Quando as portas de metal se fecharam, me virei para o chaveiro. Troque todos os miolos das fechaduras para mim, por favor. Adicione uma fechadura biométrica nova, com senha independente e um alarme de porta. Entrei na sala e observei a casa destroçada. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que aquele lugar realmente me pertencia. Depois que o chaveiro e as autoridades foram embora, fiquei sozinha no centro da sala. Aquela casa um dia foi um lugar onde eu valorizava cada pequeno detalhe. O vaso de flores secas na prateleira, dado pelos meus pais. O tapete que minha mãe escolheu. A mesa de escritório com a qual me presenteei após fechar meu primeiro grande projeto. No entanto, em apenas uma noite, parecia que um furacão havia passado por ali. Liguei para uma empresa de faxina profissional, solicitei um levantamento de danos dos móveis e eu mesma peguei os documentos úmidos que estavam na sacada para secá-los na mesa de jantar. Sentir as bordas enrugadas dos papéis sob meus dedos era como tocar nos cacos esmigalhados da minha confiança. Mas eu não chorei. Lágrimas haviam se tornado muito baratas naquela casa. Perto das 15 horas, Dr. Nogueira me enviou uma mensagem. Enviei a notificação extrajudicial cobrando o pagamento do empréstimo de R$ 100.000 para o Wagner Medeiros e para o fiador Murilo Medeiros. Se não houver resposta ou proposta de pagamento em 3 dias, entraremos com a ação de execução. Eu respondi, siga o procedimento, sem concessões. Logo após enviar a mensagem, Murilo ligou. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de atender, ligar o viva-voz e começar a gravar. A voz dele estava áspera. Lisandra, está feliz agora? Minha mãe está sentada no saguão do Cid, Édio, lá embaixo. O Yuri está chorando e querendo subir para o apartamento. Oh, segurança não deixa eles passarem. Precisava ir tão longe? Respondi com calma. Não é mais a casa deles. Mas eu ainda sou seu marido. Em breve, não mais. Houve um silêncio. Em seguida, Murilo diminuiu o tom de voz. Eu te imploro, deixa a mãe e o menino ficarem aqui alguns dias. Eu alugo outro lugar depois. Você teve a noite inteira para pensar nisso. Quando sua mãe mandou eu ir embora, você teve segundos preciosos para escolher ficar do lado da sua esposa. Você já fez a sua escolha. Mas a minha mãe já tem idade. Meus pais também têm idade. E nunca entraram na casa de ninguém gritando e exigindo ser donos do lugar. Ele ficou mudo. De fundo, através do telefone, ouvi a voz estridente de Zélia. Manda ela descer. Eu quero falar com essa infeliz. Dei uma risada amarga. Murilo, está escutando?
Sua mãe ainda nem entendeu qual é o problema dela. Ele soltou um suspiro pesado. Ela tá com raiva, né? Ela tá acostumada a mandar na família toda. E eu estou desabituando ela. Desliguei o telefone. Menos de 1 minuto depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Não, atendi. Em seguida, mensagens pipocaram na tela, uma enxurrada de reprovações, chantagens emocionais e ameaças veladas. Tirei print de tudo e mandei para o doutor Nogueira. Ele respondeu rapidamente. Excelente. Quanto mais provas de assédio, melhor. Não saí do apartamento naquela tarde. A equipe de limpeza trabalhou até a noite. Lavaram o tapete, higienizaram os sofás para tirar o cheiro, limparam os armários, a sacada. Ao abrir uma caixa no escritório, encontrei algumas peças, meu computador e um HD externo com a carcaça trincada. Tirei foto imediatamente e anotei o valor do prejuízo. Não porque eu precisava do dinheiro para comprar outro, mas porque queria que eles entendessem um princípio básico. Quem estraga o patrimônio dos outros paga o preço. Por volta das 20 horas, a portaria interfonou. Dona Lisandra, a família do Sr. Murilo ainda está aqui no saguão de espera da Torre B. A senhora idosa está usando vocabulário ofensivo, atrapalhando a circulação e os outros moradores. Já chamamos a atenção dela várias vezes. Respondi com firmeza. Sim, eles estão causando transtorno. Apliquem as regras do condomínio. Eu não me responsabilizo por eles. Compreendido, senhora. Fui até a sacada. A cidade estava acesa. O vento noturno de São Paulo fez minha bochecha latejar de leve. Estiquei a mão para tocar gentilmente a marca da agressão e uma paz peculiar se espalhou pelo meu peito. Talvez não seja a violência que nos faz acordar para a vida, mas a clareza de perceber que quem antes era feito de capacho, agora havia trancado a porta. Às 22 horas, o sensor de movimento da câmera do corredor disparou. Abri o celular. Murilo estava no corredor. Atrás dele, Zélia e Yuri, todos arrastando malas pesadas. Sem tag de acesso, deviam ter se aproveitado da entrada de algum morador e subido no elevador furtivamente. Murilo olhou direto para a lente da câmera. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço. Lisandra, abre a porta. Eu sei que você está vendo. Eu não respondi. Zélia se jogou no chão do corredor e começou a bater as mãos nas próprias malas. Meu Deus do céu! A nora expulsa a sogra e o sobrinho para o meio da rua. Ninguém vê isso? Ela está deixando gente idosa e criança passando frio. Liguei o alto-falante da câmera. Minha voz soou cortante e metálica no corredor, vazio. Zélia, o corredor tem câmeras de segurança. E a minha porta também. Se a senhora continuar a gritar e perturbar a paz, eu chamarei a polícia novamente. Ela deu um sobressalto, olhou para a lente e berrou. Quem você está ameaçando? Eu sou a sua sogra. A partir do momento em que você me deu aquele tapa, você se tornou apenas uma invasora no meu domicílio. Murilo se aproximou da câmera, a voz beirando o desespero. Lisandra, eu não consigo levar minha mãe de volta para o interior agora. A rodoviária está fechada para aquele trecho. A casa do Wagner está fechada. Ele brigou com a esposa e não atende o celular. Deixa a gente dormir só essa noite na sala. Pelo amor de Deus. Olhei para o rosto abatido dele na tela, mas não senti uma gota sequer de pena. Aquele homem não estava sem opções. Ele poderia muito bem pagar um hotel, ligar para amigos, procurar parentes distantes. Mas ele estava habituado a me usar como o caminho mais fácil, como o capacho que absorve os golpes. Quando eu deixava de abrir a porta, ele me chamava de implacável. Você tem salário, tem celular, tem parentes. Se vira. Ele cerrou os dentes. Lisandra, minha carteira está aí dentro. Os documentos da minha mãe também ficaram na gaveta do quarto. Coloquei os documentos da sua mãe num envelope lacrado e deixei na portaria. Quanto ao dinheiro, eu não sou dona do seu dinheiro. Ele emudeceu. Vi um lapso de confusão passar pelo seu rosto. Quando foi expulso, provavelmente recolheu apenas as malas e roupas às pressas, arrastando a mãe e o sobrinho para o térreo.
Ele havia esquecido que sobreviver fora da minha porta exigia dinheiro, identidade, um teto ou a boa vontade de terceiros. Antigamente, ele nunca precisava pensar nessas coisas, porque eu sempre planejava tudo por ele. Zélia, ao ouvir que eu negava abrigo, encheu os pulmões e esbravejou contra a câmera. Mulher maldita, você se acha superior só porque tem uma escritura? Meu filho te largar vai ser uma bênção na vida dele. Então meus parabéns pro seu filho. Mas, a partir de hoje, ele vai ter que cuidar dessa bênção todinha, sozinho. Desliguei o áudio do interfone da câmera e telefonei para a portaria, exigindo que retirassem os invasores. 10 minutos depois, 2 seguranças parrudos apareceram. Foram educados, mas intransigentes. A família precisa se retirar. Zélia ameaçou fazer escândalo no chão. Mas quando ouviu o segurança dizer que acionaria a PM para conduzi-los por perturbação da ordem pública, levantou-se num pulo. Agarrando as malas e cuspindo pragas, caminhou até o elevador. Murilo não disse mais nada. O pescoço pendeu para frente. Com uma das mãos puxou a mala de rodinhas. Com a outra, segurou a mão de Yuri. O menino chorava, compulsivamente. Tio, eu quero dormir na casa grandona. Eu não quero ir embora. Aquele choro ecoou através da câmera até dentro do meu apartamento impecável. Fiquei olhando para a tela enquanto a imagem voltava ao escuro e senti um gosto amargo na boca. Uma criança que deveria aprender sobre gratidão estava aprendendo, a duras penas, sobre posse indevida. Ele não chorava porque amava a tia ou o tio. Chorava porque perdera o conforto de um luxo que jamais havia sido dele. Naquela noite, eles não acharam nenhum lugar digno para dormir. Já de madrugada, recebi um vídeo pelo WhatsApp da Clarice, a vizinha de andar. Lisandra, olha, isso, escreveu ela. Eu não ia te mandar, mas acho que você precisa saber. No vídeo, provavelmente gravado pela rua ou repassado por alguém, Murilo estava do lado de fora de um hotel simples, perto de uma avenida movimentada, cercado de malas. O recepcionista, por trás do balcão, balançava a cabeça negativamente. Zélia se recusava a mostrar identidade e exigia descontos aos berros. Sem conseguir entrar, os 3 se arrastaram até uma marquise de uma loja fechada, onde se encolheram em cima das malas. Assisti ao vídeo todo, sem alegria e sem tristeza. Apenas constatei uma verdade nua e crua. Quando eles perderam a minha casa, a família Medeiros inteira retornou instantaneamente ao exato lugar de onde sempre lutaram para esconder que vieram. A desorganização, o barraco, a transferência de culpa e a falta absoluta de responsabilidade. Nenhuma base, nenhum preparo, apenas o instinto de sugar. O celular vibrou de novo. Mensagem de Murilo. Lisandra, tá tão frio aqui na rua. Eu errei. Abre a porta. Deixa pelo menos o Yuri dormir aí dentro essa noite. Olhei para o texto por alguns segundos. Depois digitei. Quem deve abrir as portas para você não sou eu, mas as pessoas que você escolheu colocar acima de mim. Fechei o aplicativo, apaguei as luzes da sala e fui para o quarto. O ar do ambiente, purificado, ainda tinha um cheiro leve de desinfetante. Deitei na minha cama, ouvindo o suave ruído do ar-condicionado. Pela primeira vez em meses, não precisei ouvir os resmungos da sogra. Não precisei escutar as repreensões de Murilo me chamando de fria. Não precisei temer acordar e encontrar mais um parente desconhecido folgado no meu sofá. Lá fora, eles que dormissem sob marquises, mendigassem ajuda e me odiassem até os ossos. Eu sabia que foram eles que haviam escolhido aquele caminho a partir do momento em que minha bochecha encontrou a mão de Zélia. E eu, graças àquele mesmo tapa, havia finalmente escolhido a mim mesma. Na manhã seguinte, antes mesmo de eu fazer o café, o celular já pipocava sem parar. Era a Clarice me ligando de novo. A voz dela misturava irritação com diversão. Lisandra, entra no grupo de WhatsApp do condomínio, agora. A família do seu ex está fazendo um barraco homérico desde cedo. Abri o grupo. Dezenas de mensagens. Alguém mandou uma foto de Zélia sentada num banco de cimento em frente à portaria principal.
Estava com o cabelo desgrenhado, parando quem quer que passasse para berrar que a nora rica e seca a jogara na sarjeta. Outro morador filmou Murilo encostado na guarita, a expressão mortificada. Yuri chutava o lixo com raiva, tomando uma bronca do zelador. Uma moradora escreveu: problemas de família resolvem-se em casa. Hoje, cedo, fui levar minha filha para a escola. E essa senhora agarrou o braço da menina para contar a história. Minha filha ficou morrendo de medo e começou a chorar. Outro respondeu: a dona do 1608 já falou com o síndico. A mulher do banco lá tem toda a documentação. Não vamos engolir versão de maluco, não. Li tudo e deixei o telefone de lado. Murilo vivia morrendo de medo de sujar o nome dele e do que os vizinhos iam pensar. Mas quem estava arrastando a cara da família no asfalto da portaria não era eu. Era a sua queridíssima mãe. Às 8h30 da manhã, meus pais chegaram. Meu pai estava com a clássica camisa polo, azul, magro, mas com as costas sempre muito eretas. Minha mãe, assim que entrou, me abraçou apertado. Não disse nada, só tocou de leve no hematoma que agora estava esverdeado no meu rosto. Os olhos dela marejaram. Meu pai olhou pela sala, parando os olhos no tapete que ainda conservava uma leve auréola escurecida. O que você vai fazer agora? Servi um copo de água para os dois. Minha voz saiu tranquila. O divórcio já está no fórum. A casa fica comigo. Sem divisão, é separação total. Vamos cobrar judicialmente o dinheiro do Wagner, pedir danos materiais. Do resto dessa família, eu não quero saber nunca mais. Meu pai assentiu. Ele não me aconselhou a ficar quieta. Não pediu que eu perdoasse pelo bem do casamento. Ele apenas disse: faça o que tiver que fazer, mas ande dentro da lei. Não deixe a raiva te fazer tropeçar. Olhei para o meu pai e senti um peso monstruoso sair do peito. Foram 3 anos morrendo de medo de ser a filha fracassada num casamento desfeito. Acontece que a única coisa que os entristecia não era o divórcio da filha. Era o silêncio covarde em que a filha afundara. Minha mãe tirou um pacote pardo de dentro da bolsa. Isso aqui são as cópias das escrituras da casa e do apartamento de Vila Mariana que nós guardamos. E aqui estão os extratos do banco, de quando transferimos o dinheiro da festa de casamento e parte dos móveis. Entrega tudo isso para o seu advogado. Peguei os papéis. Meus dedos tremeram. Mãe, desde quando a senhora preparou isso? Desde que você ligou de vídeo ontem, ela disse bem baixinho, mas cada palavra era como um prego cravado no assoalho. Nossa filha não toma tapa na cara para nós ficarmos de mãos abanando. Às 9h30, o Dr. Nogueira chegou. Sentamos e ele começou a categorizar tudo: bens, particulares, provas de invasão de propriedade, danos materiais, contrato de empréstimo com fiador, assédio moral e agressão física. Quando vi o tamanho da pilha crescendo, percebi quantas migalhas da minha boa vontade eu havia deixado ao longo dos anos, migalhas que agora serviam para rastrear e punir a ingratidão deles. Foi bem nesse momento que o interfone tocou. Na tela do vídeo da sala, apareceu o rosto do Murilo. Ele estava parado lá embaixo, o cabelo desarrumado, a barba por fazer. Atrás dele, Zélia, Yuri e um homem um pouco mais magro usando uma jaqueta desgastada. Era Wagner, o irmão folgado do Murilo, o cara do ZR, 100 mil reais que estava me evitando há meses. Não autorizei a subida. Atendi pelo interfone com o vídeo ligado e com a voz na sala. O que foi? Murilo olhou para a câmera. Lisandra, eu implorei pro porteiro nos deixar falar pelo interfone. O Wagner está aqui. Ele quer falar do dinheiro. Olhei para o Dr. Nogueira, que assentiu. Apertei o botão de destravar, apenas a passagem até a área de interfone externo, limitando-os. A voz de Wagner invadiu o alto-falante. Lisandra, olha, cunhada, eu sei que tu tá brava, mas eu não tenho como arrumar esses 100 mil assim da noite pro dia. A loja de celular tá devagar. Se tu me meter processo, tu me mata. Olhei para o monitor. Quando me pediu o dinheiro, Wagner me chamou de a melhor cunhada do mundo. Prometeu pagar em 3 meses. Mostrou planilhas, jurou que era só capital de giro rápido.
Eu acreditei porque Murilo segurou a minha mão no dia e disse: ajuda meu irmão, meu amor. A família nunca vai esquecer a sua gratidão. Parece que a gratidão deles era mais curta que o prazo do cheque. Respondi friamente. Sua vida ou sua morte é problema do seu irmão. Venceu. Você. Paga. Wagner franziu a testa e falou alto na câmera. Tu é muito fria, mulher. Tu não tá precisando desse dinheiro. Meu pai, que estava atrás de mim, aproximou-se e falou com a voz de trovão, direto no microfone. Se ela não precisa do dinheiro, isso te dá o direito de roubar a minha filha, seu vagabundo. Wagner deu um passo para trás ao ouvir voz grave do meu pai. O rosto de Murilo virou pedra. Os seus pais também estão aí? Não ouse se referir a nós, respondeu meu pai com asco. Eu não tenho genro que assiste calado a própria mãe agredir minha filha. Murilo abaixou a cabeça. Zélia, lá no fundo do vídeo, começou a abrir o berreiro novamente. Seus velhos arrogantes. Vocês acham que são melhores só porque têm dinheiro. Casal briga e se resolve no quarto. Para que chamar advogado e a polícia para nós? Nós somos família. Minha mãe tomou o microfone da minha mão. A voz dela não se elevou um decibel, mas o peso fez Zélia recuar um passo na calçada pela câmera. Você esbofeteou minha filha na casa que nós, os pais dela, compramos. Você expulsou ela do teto dela. E você chama isso de briga de casal, sua velha aproveitadora? Zélia emudeceu e então apelou. Eu fiz isso pelo menino. Ninguém cuidava do Yuri. Eu fiquei com pena, minha mãe retrucou. Se ficou com pena do neto, cuide dele na sua casa e com o seu dinheiro. Não seja caridosa com os bens da minha filha. O corredor do lado de fora pela tela ficou mortalmente silencioso. Foi a primeira vez que vi Zélia não engolir o ar para gritar de volta. Talvez porque, diante dela não estivesse a nora que apanhava, mas sim a leoa protegendo a cria. Wagner perdeu a paciência. Tá bom. O que você quer para tirar esse processo? Eu te dou uns 10 mil de entrada e vou pagando o resto. Não pressiona tanto. Doutor Nogueira, colocando o terno com classe, inclinou-se perto do monitor. Senhor Wagner, a cobrança já é oficial. A multa contratual está rodando. Se o valor total não for quitado em 3 dias, ou se não houver um acordo judicial com garantias de penhora, a ação será executada. O senhor Murilo é o fiador solidário. O salário dele, a conta dele e as rescisões rescisórias dele podem e serão congeladas. Murilo olhou alucinado para o irmão. Wagner, você disse que tinha dinheiro em caixa lá na loja de celular. Wagner desviou o olhar. Eu queimei o estoque. Tive que vender barato. Vendeu barato ou jogou no bicho e no cassino online? A pergunta de Murilo rasgou a tensão e todo mundo congelou. Wagner ficou vermelho de raiva. Não fala merda, Murilo. Murilo berrou. Ontem, eu e a mãe dormimos na marquise de uma loja. Cacete. A gente bateu na sua porta, no meio da madrugada, e você trancou a grade. Agora você quer que eu assuma a sua dívida de 100 mil reais? Zélia correu para apartar. Murilo, é o seu irmão. O mais velho tem que proteger o mais novo. Murilo soltou uma risada que parecia um engasgo. Eu já protegi demais, mãe. Tanto que minha mulher me largou, fiquei sem teto e agora tô prestes a ter minhas contas bloqueadas por causa do calote desse inútil. Foi ali, diante da câmera da portaria de um prédio no centro de São Paulo, que a família Medeiros se despedaçou de vez. Quando estavam no meu apartamento, espaçoso e com o meu dinheiro jorrando, era um bloco inquebrável. Quando o dinheiro e a cama grátis desapareceram, os laços de sangue viraram navalhas na garganta uns dos outros. Wagner empurrou o peito de Murilo. Não joga a culpa em mim. A Lisandra deu o dinheiro porque ela era trouxa de você. Você assinou a porra da fiança. Assume-a, bucha. E a mãe, ela sempre foi mimada por você. Por que ela tem que ir morar na minha casa agora? Meu apartamento é pequeno. Minha esposa e meu filho não aguentam a velha reclamando de tudo. Zélia deu um grito estridente. Como você ousa falar assim? Eu dei o peito pra você mamar e agora não posso nem dormir no seu sofá? Wagner rosnou.
A senhora dorme uma noite e depois me arrasta o Yuri para me dar mais despesa. Com o Murilo sem onde cair morto e eu atolado em dívida, como a Jussara vai aguentar isso? Murilo agarrou Wagner pelo colarinho da jaqueta. Você tem coragem de falar isso? Não foi o seu calote que jogou a gente nesse buraco infernal? Yuri começou a chorar desesperadamente, enquanto os tios rolavam pelo chão da entrada do prédio num empurra-empurra patético. Zélia puxava a camisa do Wagner, que esbarrou num vaso de planta do condomínio. A polícia, já alertada pelo síndico por causa do barraco na porta do prédio, Nobre, chegou com as sirenes ligadas. Assim que viu a viatura se aproximando, Wagner soltou Murilo e tentou sair de fininho. Murilo foi enquadrado. Zélia calou a boca de vez. Desliguei o interfone. Olhei para o meu pai. Ele apenas balançou a cabeça. Deus escreve certo por linhas tortas. Mas às vezes a gente tem que dar uma forcinha no teclado, disse ele, arrumando a camisa. 3 dias se passaram. Voltei ao meu trabalho na agência de design. Tentei manter as coisas na mais estrita normalidade, mas sabia que o inferno não acabaria ali. Gente como Zélia não cede no silêncio. Um homem covarde como Murilo não engole o fato de perder a esposa troféu, o cartão de crédito e a reputação num piscar de olhos. O que eles choravam não era a perda do meu amor. Choravam a falta do meu bolso e do meu serviço de faxina premium. Às 10 da manhã, durante uma reunião crucial com a diretoria, a recepcionista do meu andar me ligou no ramal. Dona Lisandra, a sua família está aqui embaixo no saguão do prédio empresarial. Estão fazendo um escândalo. A senhora de idade está berrando com o menino do lado. Os seguranças estão pedindo para eles recuarem. Fechei os olhos por um microsegundo. Não deixe ninguém subir. Eu estou descendo. Desci acompanhada. Liguei para o Dr. Nogueira, que por acaso estava no tribunal vizinho ao meu prédio, e pedi aos seguranças da empresa para prepararem a gravação do saguão. Quando as portas do elevador abriram no térreo, a cena era um circo dos horrores. Zélia estava sentada num estofado caro do hall, enrolada num chale, batendo no peito. Yuri parecia entediado e constrangido ao lado. Murilo vestia uma camisa velha, com a barba por fazer, segurando nada menos do que uma foto do nosso casamento impressa numa folha A4. Wagner, o devedor nato, estava a alguns metros afastado, escondendo o rosto como se temesse ser reconhecido por agiotas. Assim que Zélia me viu sair das catracas, apontou um dedo magro. Olhem para ela, vejam todos. Essa é a nora, madame, rica e impiedosa. Põe a sogra na rua da amargura. Joga o marido e o irmão para pagarem o que não tem para a criança ficar com fome no meio da chuva. Vários executivos e funcionários que entravam para o almoço diminuíram o passo. O murmúrio começou. Murilo olhou para mim com uma expectativa doentia. Ele achava que eu recuaria para salvar a minha imagem no ambiente corporativo. Ele se esquecia que o único motivo para se ter medo de manchar o próprio nome é quando a mancha é verdadeira. Parei a 2 metros dele. O que você está fazendo no meu local de trabalho? Murilo sacudiu a foto. A4 mal impressa. A voz banhada em vitimismo ensaiado. Eu só quero que todo mundo aqui saiba o que você fez com a nossa família. 3 anos de casamento e você descarta a gente no lixo. Minha mãe cometeu um pequeno erro, deu um deslize. E você joga a gente na rua, bloqueia o salário e deixa o menino sem ter onde morar. Olhei para a foto. Na imagem, ele sorria abraçando minha cintura, aparentando o marido perfeito. Pensando bem, não era uma esposa que ele estava abraçando e, sim, um bilhete premiado de estabilidade financeira. Você já terminou de falar? Ele vacilou. Certamente, ele esperava lágrimas ou vergonha. Me virei para o chefe da segurança do prédio, que já havia descido. Rodrigo, você poderia espelhar a tela do meu celular no monitor principal do balcão da portaria? Eu tenho provas a apresentar para responder às difamações desta senhora. Murilo ficou branco. Lisandra, o que você está fazendo? Quer escancarar os nossos problemas aqui? Não foi você que veio ao meu trabalho gritar para todo mundo ouvir. Eu só estou colocando o microfone na sua boca. Conectei o celular ao telão.
O vídeo da sala da minha casa começou a passar. O volume não estourou, mas a acústica do saguão de mármore garantiu que todos ouvissem. Zélia berrando. Se você não aguenta, vá embora. Em seguida, a mão fechada dela estalando no meu rosto. Pau. O tapa seco ecoou pelo saguão inteiro. Silêncio sepulcral de dezenas de funcionários assistindo. Nem um mosquito voava. Continuei, passando o segundo vídeo. As minhas coisas de trabalho valiosas, jogadas na chuva, Zélia dizendo: a casa é de quem mora, e a pérola vinda de Yuri. A casa depois vai ser do tio. Um dos diretores de uma empresa vizinha murmurou alto. A mulher é agredida dentro de casa, roubada, e depois eles vêm dar show no trampo dela. Que raça nojenta. A maré de murmúrios virou instantaneamente. Os olhares de pena para Zélia viraram navalhas de nojo e escárnio. Murilo viu o jogo virar e baixou o tom de imediato. Lisandra, você precisava humilhar a minha mãe no seu trabalho? Desliguei a TV e olhei fundo nos olhos dele. Quem humilhou a sua mãe foi você, quando a trouxe para fazer papel de palhaça no meu serviço. Wagner, percebendo a desgraça, veio rastejando para frente. Tá bom, Lisandra, pelo amor de Deus. A gente já passou muita vergonha. Tira aquele processo que eu pago. Eu vou parcelar. Não suga até o osso. Dr. Nogueira adentrou as portas, giratórias exatamente nesse momento, arrumando a gravata. Senhor Wagner, minha cliente não vai recuar em absolutamente nada de forma legal. Muito pelo contrário. A visita não solicitada de vocês ao ambiente laboral dela já configura assédio moral e tentativa de extorsão e constrangimento ilegal. Se não se retirarem em 1 minuto, chamaremos a viatura e todos irão sair daqui, algemados. Zélia, fiel ao roteiro, desabou no chão polido do saguão. Ai, meu coração! Eles estão humilhando idosos e pobres. Estão batendo em velhos do interior. Lembrei do que minha mãe havia me dito. Fui até Zélia, agachei na altura dela e disse em voz baixa e fria: você pode gritar até as cordas vocais rasgarem. As câmeras de segurança aqui têm áudio e vídeo de alta resolução. Se você acha que a sua idade e as suas rugas são um escudo impenetrável contra os seus crimes, eu vou adorar usar a justiça para quebrar cada pedacinho desse escudo. Zélia engoliu o ar. Pela primeira vez, percebeu que as lágrimas falsas dela já não me atingiam. Murilo puxou a mãe, completamente envergonhado. Ele deixou a folha A4 com a foto do nosso casamento cair. O salto agulha de uma executiva que passava apressada pisoteou o papel, rasgando o rosto sorridente que o Murilo exibia na foto. Vamos embora, mãe, rosnou ele, e saiu arrastando Wagner e o sobrinho sob os olhares de repúdio do prédio empresarial inteiro. À tarde, recebi a gravação do saguão enviada pelo RH. O Dr. Nogueira a anexou no processo. Naquela noite, fui para o meu pequeno apartamento na Vila Mariana. Mas no dia seguinte, as ameaças subiram de nível. Chegou um pacote anônimo no meu escritório. Não abri. Mandei a segurança checar. Era uma boneca de pano velha, com o rosto pintado de batom vermelho sangue, e um papel. Se tu não sabe o teu lugar, não culpa a gente depois. Imediatamente fui à delegacia da Polícia Civil com o meu advogado. Apresentei todos os vídeos e o pacote bizarro. A queixa não era mais só de violência doméstica ou estelionato. Registramos ameaça e perseguição, stalking, mas a família Medeiros, em seu desespero sujo, achou mais uma saída. Na tarde daquele dia, a esposa de Wagner, Jussara, me ligou aos prantos. Antes, nós quase não nos falávamos. Lisandra, eu quero me encontrar com você. Eu tenho um negócio para te contar sobre os 100 mil reais do Wagner. Fiquei em alerta. Sobre o quê? A voz dela saiu num sussurro nervoso. O Wagner não usou os 100 mil para a loja. Ele pegou só 40 mil. Os outros 60 mil, o Murilo e a Zélia ficaram para eles. O meu estômago despencou. Você tem provas disso? Tenho áudios do Wagner discutindo com a mãe dele. Mas eu só te entrego se você me prometer deixar o meu nome e dos meus filhos fora da justiça.
Nos encontramos no escritório do Dr. Nogueira. Jussara, com olheiras gigantes e roupas amassadas, não aguentava mais o inferno que sua vida se tornara após os parentes da rua terem invadido seu apartamento de 50 metros quadrados no Itaquera. Ela deu play no áudio. A voz do Wagner soou clara. Mãe, eu só fiquei com 40 contos. Os outros 60, tu e o Murilo torraram e guardaram. Como eu vou pagar tudo sozinho? E então a voz arrastada de Zélia. O que a nora trouxa dá, a gente guarda. O Murilo pegou parte para abater o rombo dele lá na empreiteira onde ele trabalha. O resto a gente ia usar para colocar o Yuri na escola de Bacana, usando o endereço dela. Se ela ficasse mansa, a casa ia acabar sendo do Murilo mesmo. E a voz de Murilo no fundo. Não fala da grana para Lisandra. Se ela perguntar, diz que foi para comprar estoque de iPhone usado. O gelo tomou conta do meu corpo. Em 3 anos, eu não vivi num casamento. Eu vivi servindo como banco de uma quadrilha disfarçada de família. Dr. Nogueira anotou freneticamente. Associação criminosa, fraude contra credor, estelionato. Dona Jussara, vamos anexar isso. Com os extratos das transferências do Wagner para a conta do Murilo, nós esmagamos os dois. Para piorar, Jussara avisou. Eles estão planejando ir amanhã lá no interior, na casa dos seus pais, para fazer escândalo e fazer vocês passarem vergonha para os vizinhos e para a igreja. No momento em que ouvi isso, a calma que me habitava evaporou, dando lugar à mais pura e destrutiva fúria. A mim, eles podiam tentar arranhar. Aos meus pais, não. Peguei o carro e dirigi quase 120 quilômetros até a casa dos meus pais no interior de São Paulo. Quando cheguei, contei tudo ao meu pai. Ele apenas limpou a garganta. Seu Osvaldo, disse ele, referindo-se ao nosso vizinho e sargento aposentado da PM. Vou avisar o Osvaldo que talvez tenhamos lixo na calçada amanhã à noite. Na noite seguinte, o cachorro do quintal latiu histericamente. Um carro de aplicativo freou na frente do portão. Desceram Zélia, Murilo e Yuri. O meu pai não abriu o portão de ferro. Ele ligou os holofotes do jardim que cegaram Zélia. Pelo interfone externo, Murilo pediu arrego. Seu José, Lisandra. Eu trouxe minha mãe para nos reconciliarmos. A gente não pode deixar as coisas tão tensas. O divórcio e os processos estão arruinando a minha vida profissional. Minha filha não precisa de reconciliação com gente que rouba e agride, respondeu meu pai, duro feito pedra. Vá pagar os 100 mil reais ou a polícia vai executar as tuas contas. E já aviso, tem 3 viaturas avisadas da PM na ronda desta rua, cortesia dos nossos amigos. Pise na minha calçada, querendo gritar, e amanhã vocês saem no jornal policial. Zélia, achando que o interior seria um palco mais fácil, ajoelhou na frente do portão e começou a chorar grosso, tentando chamar a vizinhança. Mas a vizinhança, daquela pacata rua, era de amigos dos meus pais há 30 anos. As luzes das casas vizinhas se acenderam e, no lugar de curiosos com pena, vieram olhares de repúdio. Eu apareci no portão. Na mão, a pasta cheia de provas. Quer fazer o circo no meu bairro, Zélia. Ótimo. Vou gritar a plenos pulmões como a senhora roubou meu dinheiro, agrediu meu rosto e como o Murilo está respondendo criminalmente por ter fraudado o empréstimo para cobrir buraco na própria empresa. Ao ouvir a palavra empreiteira e fraude, Murilo entrou em desespero e empurrou a própria mãe para silenciá-la. Mãe, cala a boca. Você quer me mandar para a cadeia de vez? Ele berrou, puxando a senhora velha pelo braço com uma violência brutal nascida do pânico absoluto. As 2 viaturas da polícia militar apontaram na esquina, acionadas preventivamente. Zélia gelou. Yuri chorava de medo das sirenes. Murilo, com o resto da dignidade escorrendo pela sarjeta, abaixou a cabeça, entregou a identidade para o policial que fazia a ocorrência de perturbação da tranquilidade e puxou a mãe para dentro do Uber que, a muito custo, os esperava. Enquanto o carro dava a ré, Zélia e Murilo brigavam aos gritos lá dentro, culpando-se mutuamente pela desgraça que eles mesmos cavaram com tanto afinco. Alguns dias depois, a retaliação suja foi engolida.
Chegou o dia de assinar o acordo de conciliação do divórcio. Eu apareci de camisa branca, imponente, fria e cirúrgica. Murilo estava irreconhecível. A arrogância de marido protetor e juiz cedeu espaço a um homem que cheirava a derrota e café barato. Sem poder, bancar advogados caros e acuado com as provas de estelionato que o ligavam às transferências falsas da própria empresa onde trabalhava. Uma investigação interna havia sido aberta por uma denúncia formal baseada nas notas fiscais. Juntei. Ele assinou o divórcio, aceitando a separação total, sem direito a uma única maçaneta da minha casa. Assinou também o termo assumindo a dívida astronômica e abrindo mão de qualquer contestação. No último dia antes de eu vender e entregar o meu apartamento no 16 grau andar, aquele que fora palco da maior vergonha de Zélia, recebi um alerta pelo celular da portaria. Zélia, mesmo processada, tentara ir até lá com uma garrafa PET de óleo de cozinha queimado e um saco de lixo podre. O plano dela, numa ira doentia e mesquinha, era jogar a sujeira na minha porta. Eu sabia que ela não pararia ali. Esperei do lado de dentro. Quando ela destampou a garrafa, o segurança do prédio a agarrou pelas costas. A mistura nojenta sujou apenas os ladrilhos do corredor, espalhando um cheiro fétido de podridão. Sua maldita! Se a casa não é do meu filho, ela vai ser uma latrina. Abri a porta, filmando. A polícia subiu na sequência. Prisão em flagrante por dano ao patrimônio e quebra da medida restritiva que o Dr. Nogueira havia obtido após as ameaças. Murilo chegou na delegacia suando frio, mas eu o confrontei na porta. Zélia, dentro da cela, soltava veneno como uma cobra decapitada. Ela gritou: "Você não pode ter filhos. Você é o lixo que o céu jogou fora." Eu não hesitei. Abri a minha pasta, peguei a cópia do laudo médico verdadeiro e entreguei nas mãos, trêmulas de Murilo, para que todos no saguão da delegacia vissem. Eu aguentei. Isso por 3 anos, para proteger a tua dignidade de homem infértil. Falei em tom alto e sem alterar a respiração. Leia, Zélia. Quem é estéril é o seu amado filho. O problema sempre esteve na semente ruim da sua família. O olhar que a velha Zélia trocou com o filho arrasado dentro daquela delegacia, em São Paulo, marcou o fim da minha história com eles. O choro da mãe, desmascarada, a mudez do filho humilhado e o fim de toda a fantasia patriarcal na qual eles se apoiavam para parasitar os outros. O apartamento do 16 grau andar foi vendido. O dinheiro comprou uma varanda arejada, cheia de plantas em pinheiros. As dívidas de Wagner e Murilo foram transferidas para a cobrança judicial agressiva. O contra-cheque e as rescisões deles seriam devorados até o último centavo. Jussara pegou os filhos e pediu o divórcio de Wagner. Zélia virou piada no interior, uma velha raivosa e amargurada que afundou o barco do próprio orgulho. Yuri foi mandado de volta à cidadezinha sem as regalias dos shoppings paulistas que aprendeu infelizmente a usurpar. Ao olhar a luz dourada do sol de fim de tarde paulistano pela minha nova sacada, enquanto passava o café fresco da tarde, entendi o que a minha mãe havia dito. Há quem confunda a bondade com a ingenuidade e a paciência com o direito de posse. O tapa na minha bochecha não quebrou meu casamento. O casamento já estava em ruínas desde o instante em que virei um caixa eletrônico fantasiada de esposa. Chorei sim, mas por mim mesma. Dinheiro reconquista-se. Lares podem ser reconstruídos. O pior da vida não é a solidão. O pior é dormir abraçada à complacência do mal. Hoje, Lisandra não é mais uma nora paciente. É uma mulher dona do seu destino, das suas contas e do seu sossego. A campainha não toca para estranhos. E o sol, brilhante e quente, aquece finalmente um coração que não teme mais as próprias tempestades.